Solta a vinheta. Salve concurseira, professor Ronaldo Paiva, para a gente começar a nossa quarta rodada de questões FGV da Lei 14.133 de 2021, a Lei de Licitações. Então, dentro aqui, você está assistindo na plataforma, você tem aproximadamente, tá, 75 questões só da FGV para poder resolver, e agora a gente vai agregar mais 25 questões, serão 100 questões só da FGV para que você consiga, ó, turbinar os seus estudos. E é importante que você veja que cada questão tem um tema. Eu deixo sempre o tema da questão, os artigos, referenciados no topo da questão, para que você possa fazer uma leitura e entender aquilo que é mais cobrado, aquilo que é menos cobrado, tá? Tem coisas bem importantes. Eu não escolho questões, eu já falei sobre isso, tá? Eu pego as questões e resolvo as questões. Eu acho isso legal, porque senão eu pegaria só a questão fácil, né? Colocaria aqui, não acho justo com vocês. Eu acho interessante que a gente resolva todas as questões. Todas as questões que podem aparecer no concurso, a gente vem aqui e resolve. Show de bola? Então, de olho na tela para a gente poder começar a nossa brincadeira. Ah, aliás, a temática de hoje é a temática mais cobrada, tá, em prova. Por incrível que pareça, as questões que a gente vai abordar hoje são as questões voltadas para a contratação direta. A administração pode contratar diretamente, tá, sem fazer a licitação em duas hipóteses de contratação direta prevista na lei. Quando não houver competitividade de mercado, porque a licitação é um processo de competição. Se não tem competição, a licitação que ela é exigível, ela passa a ser inexigível, tá bom? Aí a gente tem isso, lá do artigo 72 ao artigo 75. E a segunda hipótese é quando a gente tem uma autorização do legislador pelo princípio da legalidade, nós só podemos fazer aquilo que a lei nos autoriza, né? Se a lei me autoriza a dispensar a licitação mesmo havendo competitividade de mercado, então eu vou poder dispensar a licitação. Existem dois tipos de licitação que a gente fala que é dispensada, que se o caso concreto acontecer, o administrador deverá dispensar a licitação, que é o caso de dação em pagamento de bens imóveis, ou entre entes e órgãos da administração pública, tá? Entidades e órgãos da administração pública, não há licitação. Pode vender, pode permutar, pode até doar, sem fazer licitação. Licitação dispensada nesse caso. Fora isso, os demais casos são dispensáveis. É uma escolha da administração pública, tá? Ela pode fazer a licitação ou não. Mas o fato é que, para ela dispensar a licitação, ela precisa de um motivo determinante previsto em lei. E ela não pode misturar os motivos. Cada motivo é um motivo suficiente para poder dispensar a licitação. Pela insignificância do valor, contratação de associações para poder fazer coleta seletiva de lixo, por exemplo, urbano. Eu tenho a ideia de, em relação à padronização da administração pública, tá vendo? Medicamentos de tratamento de doenças raras. Então, eu tenho situações taxativas na lei em relação à contratação direta por dispensa de licitação, a licitação dispensável. Mas a gente não está trabalhando o conteúdo em si, a gente está trabalhando o conteúdo em questões. Então, vamos colocar na nossa tela compartilhada para a gente poder começar a nossa brincadeira da nossa quarta rodada, hein? Quarta rodada FGV. De licitações, só de licitações. Então, vamos à nossa primeira questão para a gente poder trabalhar. Na telinha, todo mundo assistindo. A administração pública do município Alfa pretende contratar por meio de empresário exclusivo João, profissional do setor artístico, consagrado pela crítica especializada para realizar uma performance durante as festividades de fim de ano. Por outro lado, a União Federal pretende comprar bem produzido em país e que envolva cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Gente, de cara, a gente consegue ver o seguinte: quando eu quero contratar um artista, cadê? Ó, quando eu quero contratar um artista, pode ser diretamente ou mediante o seu empresário exclusivo. Então, no primeiro, eu tenho uma hipótese prevista de inexigibilidade de licitação. Perfeito? Inexigibilidade de licitação. Aí no outro, tá? No outro é importante que a gente olhe o que ele quer. Quando eu quero adquirir, contratar, uma questão de alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Produzida por país, tá vendo? Produzida por país. É troca de tecnologia nesse caso. Mas é outra personalidade, tá? Não é uma personalidade dentro da nossa administração pública. Aí, nesse caso, a licitação é dispensável, tá bom? A licitação é dispensável.
eu tenho uma hipótese aqui, ó, de caso de alta complexidade tecnológica e defesa nacional, uma ideia de licitação dispensável. Beleza? Aí vamos às alternativas. Nesse cenário, considerando as disposições da lei, é correto afirmar. Letra A. Dispensável a licitação para a contratação de João por parte do município. Vamos só lembrar que João, tá? É o empresário exclusivo. João é o profissional do setor artístico, tá? Então não é dispensável, letra A já está errada. É inexigível nesse caso, tá bom? Aí ele fala, ó, igualmente é dispensável o procedimento licitatório para a compra que a União Federal pretende realizar desde que os valores não ultrapassem 250 mil reais. Não existe limite de valor. É dispensável sim, mas não existe limite de valor nesse caso, tá bom? Os limites do valor são em relação ao que a gente chama de princípio da insignificância para a administração pública. Por exemplo, para aquisição ou contratação de bens e serviços, de uma forma geral, os valores limites são menos do que 50 mil reais. Então pode ser 49.999,99 centavos. Para obras e serviços de engenharia e manutenção de frota veicular, os valores não podem atingir 100 mil reais. Então pode 99.999,99 centavos. Para a pesquisa, de uma forma genérica, então eu tenho um valor que não pode atingir 300 mil reais. Só vamos lembrar que quando a gente fala sobre os valores reais previstos na lei, toda vez que a gente encontrar valores reais previstos na lei, a gente vai entender o seguinte, que esses valores podem ser reajustados por ato do chefe do Poder Executivo Federal, ou seja, o presidente da República, beleza? E já aconteceu 7 ajustes, tá? Porque é de acordo com a inflação. Como a inflação está subindo, então esses valores são reajustados. Mas, Ronaldo, o que eu levo na prova? O valor reajustado ou o valor da lei? O valor da lei, tá bom? O valor da legislação, previsto na legislação. Show? Letra A, tá errada. Letra B, dispensável a licitação para a contratação de João. Então aqui, ó, já está errado, porque é inexigível, é um artista, tá? Não existe competitividade com a arte. Arte é gosto, tá vendo? Não existe. Tá? Por sua vez, é inexigível o procedimento licitatório para a compra que a União Federal pretende realizar, desde que os valores não ultrapassem, ó, de novo aqui, ó. Inexigível não, e não existe esses limites de valores, perfeito? Letra C, inexigível a licitação para a contratação de João por parte do município alfa, beleza? Inexigível nesse caso, tá certo, tá? Igualmente é inexigível, não é procedimento licitatório para a compra que a União Federal pretende fazer, então não pode ser a letra C. Letra D, inexigível a licitação para a contratação de João por parte do município alfa, perfeito, tá certo. Por sua vez, é dispensável o procedimento licitatório para a compra que a União Federal pretende realizar. Aqui sim, ó. Letra D de docinho, tá certa. Basta a gente lembrar. Mas, Rolando, como é que eu vou decorar? Vou te dar um macete. Letra E, dispensável, já está errada, então ficamos realmente com a letra D de docinho nesta questão maravilhosa, fácil para a gente resolver. Ah, Ronaldo, como é que eu faço? Olha só. São 5 exemplos que a lei dá de inexigibilidade. 5 exemplos que a lei fala sobre inexigibilidade, tá? Quando não há competição. Quando o bem é exclusivo, o bem ou serviço é exclusivo, quando o bem é predominantemente intelectual de notório conhecimento, tá bom? Aqui, ó, notório conhecimento, essa aqui é a singularidade dele. Quando é um artista renomado diretamente ou mediante o seu empresário exclusivo, nos casos de credenciamento previsto na lei, porque credenciamento quem dá o preço é a administração, então não tem competitividade, se credencia quem quiser dentro do chamamento público, e para aquisição ou aluguel de bem imóvel necessário. Tem que comprovar essa necessidade aqui, ó, necessário à administração pública, perfeito? São 5 exemplos. Por que exemplos? Porque a regra é se não há competição, não há licitação. A competição ela é exigível, tá vendo? É exigível, só que quando não tem competição, ela se torna inexigível. Então, outras possibilidades de ausência de competitividade demonstrada no processo, justificados, podem ser inexigibilidade de licitação. É um rol exemplificativo. Aí, quando a gente entra na dispensa de licitação, ela traz 16 possibilidades. 16 possibilidades. 2 são dispensadas e 14 são dispensáveis. Entendeu? Então, qual você vai decorar? Decora a inexigibilidade. A lei usa os exemplos, ó, as questões usam os exemplos da lei. Dificilmente você vai achar uma questão elaborada com um exemplo que não consta na lei. Por quê? Porque a banca morre de medo de ter um recurso, né? Ah, alguém vai recorrer. Ela morre de medo, então ela usa o que a lei está dizendo, tá bom? Então, se for decorar, por uma questão de eliminação, você fica com a inexigibilidade para decoreba. Show de bola? Questãozinha 2 na tela. Ó, essa aqui eu acabei de explicar, então vai ser fácil pra gente. Ó.
A Lei 14.133 indica as condições em que o processo licitatório é dispensável e o agente público deve avaliar a conveniência e oportunidade da contratação direta. Por que conveniência e oportunidade? Porque é discricionário. Eu posso fazer uma licitação? Posso, mas posso dispensar nesse caso por autorização na lei. Show de bola? No caso de obras e serviços de engenharia, ó, no caso de obras e serviços de engenharia, uma hipótese para dispensa de licitação é a contratação de valores inferiores. Tem que ser inferior, tá? Não pode ser igual. Acha a alternativa que fala 100 mil reais. Simples, não é? 100 mil reais. Letra D. Letra D de docinho. 100 mil reais. Segura, tá? E anota. Quando a gente fala sobre dispensa por valor, dispensa por valor, a gente vai levar em consideração isso aqui, ó. Bens e serviços. O somatório não pode ser igual a 50 mil reais. Então tem que ser menos 50 mil reais. Beleza? Quando se tratar de obras, deixa eu botar só engenharia. Obras e serviços de engenharia. Engenharia e manutenção veicular. Não pode ser igual, então tem que ser menor do que 100 mil reais. Beleza? Quando for pesquisa, não pode ser igual, então tem que ser menor do que 300 mil reais. Só um plus, tá? Quando se tratar de agência executiva, o que é uma agência executiva mesmo, gente? É uma autarquia em regime especial, não é? Esses valores vão contar em dobro para elas, tá? Em dobro. Ah, então para obras e serviços de engenharia de uma agência executiva é 200 mil reais? É, não pode atingir 200 mil reais. Para elas contam em dobro, justamente porque ela é uma agência que está executando alguma coisa muito importante, muito específica, tá bom? Uma agência executiva. Tranquilo isso? Legal? Letra D de docinho. Nosso gabarito dessa questão que foi fácil, porque eu já tinha explicado sobre uma dispensa baseada no valor, tá bom? Show, show. Questãozinha 3 na nossa tela. O município de Praia Fina imediatamente estuda celebrar um contrato de parceria pública-privada, um PPP, de iluminação pública. Para tanto, contrata sem licitação renomado advogado privado. Ó, contrata. Cadê? Contrata sem licitação um advogado, renomado advogado privado, com diversas publicações no tema de concessão para auxiliar na modelagem jurídica das minutas do edital de licitação, do contrato de parceria pública e privada e demais documentos relacionados, com o objetivo de capacitar o seu corpo de servidores, capacitação, ó, seu corpo de servidores públicos para lidar com o futuro contrato PPP de iluminação pública. Ou seja, contratou o advogado para poder, então, dar aula para os seus servidores para entender como funcionaria essa gestão da parceria pública e privada, tá? O município de Praia Fina também contrata sem licitação a empresa de treinamento especializado. Ah, perdão, confundi aqui, ó. Vamos dividir tudo. Vou ler tudo de novo. O município de Praia Fina ineditamente estuda celebrar um contrato de parceria pública e privada de iluminação pública. Para tanto, contrata sem licitação renomado advogado privado, com diversas publicações no tema de concessão para auxiliar na modelagem jurídica das minutas do edital de licitação, do contrato de parceria pública e privada e demais documentos relacionados, com o objetivo de capacitar o seu corpo de servidores públicos para lidar com o futuro contrato de parceria público-privada de iluminação pública, o município de Praia Fina também contrata sem licitação empresa de treinamento especializado em setor público para elaboração e fornecimento de cursos sobre concessão de serviços públicos conforme as necessidades do município de Praia Fina. Entendeu? São dois. Eu tenho a contratação do advogado, a contratação aqui, ó, do advogado, beleza? E a contratação da empresa especializada nesse caso, beleza? Nos dois casos, tá? Ambos são serviços.
predominantemente intelectuais, eu vou supor, pela questão que são de notório conhecimento, beleza? Por quê? Porque ele contratou um advogado privado com diversas publicações no tema de concessão. E uma empresa, quando ele fala aqui, ó, de treinamento especializada, tá vendo? Ó, especializada. Então, os dois eu considero como de notório conhecimento. Notório conhecimento. O ideal é que a questão trouxesse essa informação, tá bom? Que havia uma certa singularidade tanto no advogado, beleza? Quanto nessa parte especializada da empresa especializada para treinamento e capacitação. Show de bola? Beleza. Considerando o regime da nova lei de licitações e contratos administrativos, é correto afirmar. Vamos ver a alternativa. O que ele vai dizer para a gente? Letra A. A contratação direta do renomado advogado não poderia se verificar se o município de Praia Fina dispusesse de procuradoria jurídica própria. Não, ela não está procurando em si o advogado, mas o conhecimento específico que esse advogado tem. Então, posso ter uma procuradoria, né, um corpo de advogados, uma procuradoria, que não tem esse conhecimento em estabelecer juridicamente uma parceria pública e privada. Então, isso aqui, ó, não me justifica. Então, está errado. Letra B. Nenhuma das contratações públicas mencionada é válida, pois em ambos os casos deveria ter sido realizada a licitação na modalidade técnica e preço. Aqui, ó, a gente nem precisa julgar. Não existe modalidade técnica e preço. Modalidade é uma coisa, tá? É um rito, modalidade é um tipo de licitação e técnica e preço é uma forma de julgamento. Então a letra B foi de graça pra gente, né? Porque a gente já resolveu muitas questões sobre modalidade de licitação e tipos de licitação. Então a letra B tá absurda. Letra C. Ambas as contratações públicas são juridicamente válidas, ao meu ver, sim, sendo exemplos de inexigibilidade de licitação. Perfeito, ó. De licitação, desde que devidamente precedidas de processo de contratação direta com a justificativa de preço e motivação sobre a escolha dos contratados. Eu vou marcar a letra C. Por que eu vou marcar a letra C? Claro que eu vou continuar julgando, sem dúvida. Mas olha só, a gente tem que se adaptar à banca, se adaptar à banca. O ideal é que a banca trouxesse que esses serviços, né, o serviço de advocacia e o serviço da empresa de capacitação, elas fossem notoriamente identificadas como únicas no mercado, beleza? Porque é um serviço predominantemente intelectual de notório conhecimento. A questão não me trouxe essa informação, mas ela me trouxe um enredo que me fez entender que aquele advogado era necessário, tá? E que aquela empresa tinha uma especialização ímpar, beleza? Então eu entendo que a letra C é o meu gabarito, mas vamos ver as demais alternativas. Enquanto a notória especialização do advogado, renomado, é objetivamente aferida, a empresa de treinamento presta serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual sem notória especialização, porque ela não é reconhecida de plano. Não, ele fala aqui, ó, especializada. Ele fala que ela é especializada sim. Então a letra D está errada. Letra E, a contratação direta do consultor jurídico é devida por inexigibilidade de licitação, mas não é juridicamente viável a contratação de empresas de treinamento na medida em que outras empresas e instituições poderiam oferecer cursos de concessão aos servidores públicos do município de Praia Fina. A lei é clara em relação a isso. Quando é uma empresa, tá, ou uma pessoa física ou pessoa jurídica, tanto faz, que exerce uma atividade predominantemente intelectual de notório conhecimento, tá, é a especialidade dela. Então é inexigível a licitação. Perfeito? Então a letra E também está errada. Então ficamos com a letra C. Você entendeu que aqui foi um jogo de cintura, né? É um jogo de cintura. Questão para Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Só você ver. Beleza? Mas foi boa. Uma questão muito bem elaborada. Diga-se de passagem. Show de bola? Então vamos lá. Inexigível. Bem ou serviço exclusivo. Serviço predominantemente intelectual de notório conhecimento. Artista de forma direta ou mediante o seu empresário exclusivo. Ó, credenciamentos na forma estabelecida pela lei e aluguel ou aquisição de bem imóvel necessário. São gatilhos mentais, beleza? Isso é inexigível. São os exemplos que a legislação me traz. Questão 4. O município Alfa instaurou o processo administrativo visando a contratação que tem por objeto a coleta, ó, coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis. Ah,
É dispensável, tá? Depende. Tem que ser uma associação, uma cooperativa de pessoas físicas, tá bom? Em áreas com um sistema de coleta seletivo de lixo. No curso do processo, restou identificada a cooperativa Delta, tá? Formada exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, conhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais e de saúde pública. Assim, a municipalidade está em vias de efetivar a contratação direta da cooperativa Delta, sem prévio processo licitatório, mediante dispensa de licitação. Beleza? Mediante dispensa de licitação. Tá correto. Beleza? Tá correto. Eu posso contratar uma associação, que é uma cooperação de pessoas físicas, tá bom? Uma cooperativa, uma associação de pessoas físicas. Eu inverti aqui. E o que eu não posso contratar? Uma federação. Sabia disso? Não posso dispensar a licitação para a contratação de uma federação, porque federação é um conjunto de pessoas jurídicas. Aí um pouco de direito empresarial, para a gente poder enriquecer nossa aula. Uma federação é um conjunto de pessoas jurídicas. Agora, uma cooperativa é um conjunto de pessoas físicas, tá bom? Essa pode. Se ela tiver especialização em relação à coleta seletiva de lixo urbano, ela pode ser contratada diretamente por dispensa de licitação. Beleza. Ela tem exclusividade? Não, porque é dispensável. Posso fazer uma licitação, ela não tem exclusividade, tá bom? É dispensável. Posso dispensar a licitação nesse caso, não é inexigível, tá? Aí vamos lá. A sociedade empresária Beta, que atua no ramo de resíduos sólidos e possui um aterro sanitário legalizado, inclusive com a devida licença ambiental, pretende ser contratada para o mesmo objeto antes descrito, e ajuizou ação judicial pleiteando em sede de tutela e de urgência inibitória a proibição de contratação do serviço pretendido pelo município alfa sem prévia licitação. Conclusos os autos, o magistrado, o juiz, tá? Atendendo à Lei 14.133, ele deve simplesmente não aceitar esse pedido da empresa, porque é discricionário da administração pública contratar diretamente a cooperativa para a coleta seletiva de lixo urbano. Pronto, é isso que o juiz vai fazer. O juiz é um cara safo, né? Ele é entendedor da lei. Vamos ver o que o juiz vai fazer. Letra A. Ele vai deferir, a palavra deferir, para quem não sabe, é aceitar a liminar. Não, ele não vai deferir essa liminar. Não vai. Porque a administração pode contratar. Você entendeu que a sociedade empresária beta aqui, ó, ela quer embargar essa contratação, dizendo que nesse caso a licitação deveria acontecer. Não, mas é dispensável. Então o juiz vai falar assim, ele vai conceder a liminar para a empresa beta? Não, ele vai indeferir, tá bom? Ele vai indeferir. Fala, deferir a liminar, pois a natureza do serviço a ser contratado pelo município alfa exige prévia licitação. Não, nesse caso da cooperativa de pessoa física para coleta seletiva, tá? Para coleta seletiva de lixo urbano, tá bom? Reciclagem é dispensável a licitação, ó, é dispensável a licitação. Beleza? Letra A tá absurda. Letra B, vai deferir a liminar? Não. Olha só como é que a gente ganhou a questão. A letra B defere a liminar, a letra C defere a liminar. Só tem duas alternativas. Letra D, vai indeferir a liminar? Vai indeferir a liminar. O juiz não é doido, tá? Ele conhece da lei. Pois, não obstante a contratação pretendida pelo município alfa não ser possível mediante dispensa de licitação, é cabível na hipótese a contratação direta mediante inexigibilidade. Errado. Não cabe inexigibilidade, é dispensa de licitação. Tá? É um rol taxativo a dispensa, está na lei. Contratação de cooperativa, associação de pessoa física para coleta seletiva de lixo urbano, é dispensável a licitação. Então, letra D não pode ser. Nosso gabarito letra E. Ó, indeferir a liminar? Perfeito. Pois a contratação pretendida pelo município alfa é possível, mediante dispensa de licitação, por expressa previsão legal, desde que seja instruída com os documentos indicados na legislação de regência. Porque eu tenho que fazer, olha, nesse caso, documentação, para poder garantir o que a gente chama de vantajosidade também. Então, mas a letra E, nosso gabarito. O que foi difícil nessa questão? O tamanho dela, tá? O tamanho da questão foi difícil, só isso. Mas não foi uma questão difícil, ele te perguntou o que o juiz ia fazer, tá vendo? Em relação ao pedido da judicialização da empresa beta. Só isso que ele pediu. A questão já me falou o que era, ó. Questão em si. Só perguntou o que o juiz vai fazer.
ele vai indeferir a liminar, uma vez que é possível a dispensa de licitação dentro de uma possibilidade taxativa prevista na lei, desde que comprove, obviamente, essas necessidades da administração e o interesse público nessa contratação. Beleza? Então, letra E de eita, que questão fácil. Tá? Só chata. Questão 5. Bora lá. O Estado alfa iniciou o planejamento necessário para que possa, em momento posterior, celebrar 3 contratos administrativos. Gente, a FGV, ela não é para uma pessoa que não tenha gás, beleza? Tem que ter gás para poder fazer a FGV. 3 contratos administrativos em observância à legislação de regência. Veja-se, primeiro cenário, beleza? No primeiro cenário, show de bola? Contratação de serviço técnico especializado, de natureza predominantemente intelectual, com empresa de notória especialização para o serviço de publicidade e divulgação. Isso aqui não pode. Como assim? É vedado utilizar essa contratação de empresa de serviço de publicidade através de inexigibilidade, tá? Tem uma vedação na lei. A lei proíbe nesse caso. Tranquilo? Então, estava tudo certo até chegar a publicidade e divulgação. É vedada a inexigibilidade para isso aqui. Beleza? É vedada a inexigibilidade para esse caso aqui. Beleza? Tranquilo. Tem que fazer licitação, então. Tá? Segundo cenário, ó. A gente viu o primeiro cenário, vamos ver o segundo cenário e o terceiro cenário. Segundo cenário, contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Aí aqui é inexigível, tá vendo? Ó, profissional técnico de notória especialização. Aqui é inexigibilidade de licitação. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui, ó. Quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. Na verdade, nesse caso aqui, cabe dispensa também. Deixa eu pensar aqui. Dispensa. Inexigibilidade ou dispensa. Porque a questão do segundo cenário, ele não me trouxe a informação que era um serviço predominantemente intelectual, não é? Ele me trouxe essa ideia, tá bom? Mas vamos lá. Aí, nesse caso, seria uma dispensa de licitação. Mas a gente vai entender aqui, tá? Beleza? Terceiro cenário, contratação de associação de pessoas com deficiência sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade para a prestação de serviço desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiências. Aí aqui é dispensa. Aqui é dispensa, beleza? Só para a gente poder entender. Eu só fiquei na dúvida porque a questão ficou incompleta no segundo cenário. Um serviço predominantemente intelectual de notória especialização, tá? Pessoa física ou pessoa jurídica, se for predominantemente intelectual de notória especialização, é inexigível. Mas e como ele não me trouxe a ideia do serviço predominantemente intelectual, o segundo cenário ficou precário para julgar. Mas vamos ver as alternativas, tá bom? Então, ó, letra A. A situação narrada no primeiro cenário caracteriza a hipótese de inexigibilidade. Então, a letra A já está errada. Porque não pode ter inexigibilidade para isso aqui. Ó. Mesmo sendo um serviço predominantemente intelectual de notório conhecimento, é vedado a utilização disso, da inexigibilidade, para serviço de publicidade e divulgação. Então, a letra A a gente já sabe que está errada. Por outro lado, a licitação é dispensável nos casos postos no segundo e no terceiro cenário. Bom, segunda parte aqui eu não vou julgar como errado, por enquanto não. Até que me apareça uma alternativa mais coerente com o que a questão está pedindo. Letra B. A situação narrada no primeiro cenário não caracteriza hipótese de inexigibilidade ou dispensa de licitação. Beleza. Por outro lado, a licitação é inexigível nos casos postos no segundo e no terceiro cenário. Já está errado porque o terceiro cenário é dispensa de um rol taxativo previsto na lei. Então a letra B não pode ser, tá bom? Letra C. A situação narrada no primeiro cenário não caracteriza hipótese de inexigibilidade ou dispensa de licitação, certo? Por outro lado, a licitação é dispensável nos casos postos no segundo e no terceiro cenário. Como eu te falei que o segundo cenário está incompleto, eu vou deixar um pontinho na letra C. Se aparecer outra alternativa mais completa, aí a gente vai julgar, tá bom? Letra D, que a letra C
está tão incompleta quanto ao segundo cenário, né? Então está coerente que possivelmente vai ser o gabarito. Letra D. As situações narradas no primeiro e no segundo cenário caracterizam a hipótese de inexigibilidade. Então a letra D já está errada. Porque o terceiro cenário a gente já tem certeza que é dispensa de licitação, tá bom? Por outro lado, a licitação é dispensável no caso do terceiro cenário, tá? Perdão, segundo, primeiro e segundo. Não cabe inexigibilidade no primeiro, e nem dispensa de licitação. Letra E. As situações narradas no primeiro e no segundo cenário caracterizam a hipótese de dispensa de licitação. No primeiro não pode, é vedado, tá? Contratação direta para isso. Por outro lado, a licitação é inexigível, piorou aqui. Então a letra E está muito errada. Letra C. Cara, que questão ruim. Que questão ruim, né? Questão ruim. Só para você ver, nunca vi a questão. É importante que você consiga enxergar isso, tá? A gente tem que julgar a questão. Essa é a ideia, essa é a pegada das rodadas. Julgar a questão, tá bom? Beleza? Então, letra C, ele considerou que esse serviço de notória especialização não tinha a qualidade necessária, por ser um profissional técnico. Ele não trouxe uma ideia de predominantemente intelectual, por isso ele considerou como dispensável. E existe uma relação de contratação de profissional técnico para composição de banca de escolha, tá bom? Por exemplo, técnica e preço, eu preciso que alguém entenda da técnica. E se eu não tiver servidor, nesse caso, posso dispensar a licitação, para poder fazer, então, uma contratação desse profissional que eu vou precisar dentro da minha comissão. Show de bola? Letra C, nosso gabarito. Pensa numa questão chata e difícil essa aqui, mas faz parte do nosso contexto, né? FGV não é para amadores, já avisei. Questão 6. Lorena, servidora pública ocupante de cargo efetivo do Estado do Amapá, foi designada agente de licitação pela autoridade competente, sendo certo que no exercício das respectivas atribuições, ela foi questionada acerca da obrigatoriedade de licitar para a contratação de profissional do setor artístico. Ó, já começou a aparecer a questão. Contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio do seu empresário exclusivo, desde que seja um artista consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, em situação que não há viabilidade de competição. Ó, não há viabilidade de competição. Grandão aqui em cima, ó. Inexigível. Inex, nesse caso, tá? Inexigível a licitação. Aí ele fala, diante da situação hipotética, à luz do disposto da lei, Lorena respondeu corretamente que, letra A, é cabível a contratação direta por inexigibilidade de licitação. Lorena, você sabe muito. Tá certa a letra A, certinha. Letra B, é viável a contratação direta por dispensa, não é. Ele fala que não há competição, não há licitação. Beleza? Letra C. A licitação é sempre obrigatória, incluindo, portanto, a situação questionada. Ela é obrigatória, exigível, mas tem casos que a legislação traz para mim a possibilidade de não fazer e casos que a própria legislação fala que não tem como ter. Tá bom? Letra D. A administração não precisa realizar a licitação, mas pode optar pela contratação direta por meio de inexigibilidade ou dispensa. Ou é um ou é outro, não tem como ser, tá? Ou é inexigibilidade ou é dispensa. Então tá errado. Só inexigibilidade naquele caso ali. Letra E. A administração poderia optar entre realizar a licitação ou promover contratação direta por dispensa ou inexigibilidade. Gente, quando tem a inexigibilidade, não é uma questão de escolha da administração. Se ela precisar daquele bem ou serviço, se ela precisar, ela vai contratar diretamente por inexigibilidade. Não é uma questão de escolha. Então, a letra E está errada. Ficamos realmente, o que a Lorena respondeu corretamente, a letra A, tá? Suave essa aqui, né? Diferente das demais ali, das duas que a gente resolveu anterior, né? Vamos lá, questão 7. As hipóteses de contratação direta pela administração costumam ser diferenciadas entre aquelas em que a competição é viável, ó, dispensa, e aquelas em que ela é inviável, inexigível. Sendo correto afirmar nesse último caso, opa, cuidado com a FGV, tá? Nesse último caso, é o caso onde ela não é viável. Ele está te perguntando sobre a inexigibilidade. Ah, se ligou, né? À luz do disposto da lei que se trata. Aí ele traz para a gente um caso de inexigibilidade. Letra A, licitação dispensável, que tem como exemplo o credenciamento. Credenciamento é inexigível, não é dispensável, letra A está errada. Letra B, licitação inexigível,
que tem como exemplo a contratação nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem. Então, a inexigibilidade é quando não tem competição. O fato de ter uma guerra torna aquele objeto impossível de ser competitivo? Não torna. Então, aqui eu tenho a dispensa de licitação, não a inexigibilidade. Então, letra B está errada. Nos casos de guerra, estado de sítio, intervenção federal, as calamidades públicas de uma forma geral, tá bom? Eu vou ter a dispensa de licitação, é dispensável a licitação, tá? E é importante que você veja o seguinte, é chamado de licitação esse contrato aqui, vai gerar o que a gente chama de contrato de emergência. Esse contrato de emergência só pode durar até 12 meses e ele não pode ser renovado em hipótese nenhuma. Então, se eu colocar a vigência dele de 6 meses, eu vou poder renovar? Não, não cabe, é vedada a renovação dele. Então, coloca logo a 12 meses, né, que é o prazo máximo da lei. Letra C. Licitação dispensável. Gente, não é licitação dispensável. Aqui, ó, ele falou que a competição é inviável. Aí ele fala, licitação dispensável que tem como exemplo a contratação dos serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual preenchidos os requisitos legais. Isso é um caso, ó, de inexigibilidade, não de dispensa. Letra D, licitação inexigível, que tem como exemplo a contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Quantas vezes você já fez essa mesma questão com esse mesmo texto? Letra D, tá certa. Tá certa. Letra E, licitação dispensável, que tem como exemplo a contratação que tenha por objeto hortifruti granjeiros, pães e outros gêneros perecíveis, no período necessário para a realização dos procedimentos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação seria realizada diretamente com base no preço do dia. Não, tá? A hipótese de dispensa aqui até tá certa, beleza? Até tá certa a dispensa de licitação. Mas quando ele fala que é a última, muita gente deve ter marcado a letra E também nessa prova, tá? Quando ele fala aqui, ó, sendo correto afirmar nesse último caso, ele está falando da inexigibilidade. Então a gente pode marcar a letra E errado porque não é o que a chamada da questão te pediu para fazer. Porque a hipótese aqui é viável a dispensa de licitação, beleza? A hipótese viável a dispensa de licitação. Tranquilo? Agora, letra D, nosso gabarito, realmente. Show? Show, show. Economista, hein? Prova para economista. Vamos lá. Questão 8, 2024. O artigo 37, inciso 21 da Constituição, que trata da licitação na Constituição, né, consagra que, ressalvados os casos especiais na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualidade técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, sendo certa a matéria atinente às licitações e contratações. Atualmente, tem como principal diploma legal a Lei 14.133 de 2021. Legal, tranquilo até aqui, bem suave. Nesse contexto, com relação aos contornos atinentes às contratações diretas pela administração pública, ou seja, sem a realização de procedimento licitatório, preenchidos os requisitos estabelecidos em lei, é correto afirmar. Então ele não me falou se é dispensa, ele não me falou nada de inexigibilidade, mas ele falou que era uma contratação direta, tá? Contratação direta tem duas espécies, inexigível ou dispensável nesse caso. Aí ele fala, letra A. Não é admitida pelo ordenamento nenhuma hipótese de contratação direta. É errado. A gente está falando desde o início que é possível, né? Letra B. Com relação às compras e às alienações a serem realizadas pelo poder público, não há possibilidade de contratação direta. Ah, claro que há. Inclusive na alienação? É, inclusive na alienação. C. Existindo pluralidade de competidores e viabilidade de competição, é inconstitucional a norma que possibilite a contratação direta. Em todos os casos de dispensa há competitividade. Então por que eu dispenso? Porque tem uma autorização na lei. Letra C está errada. Letra D. Em situação em que há viabilidade de competição, a licitação pode ser dispensável nas hipóteses expressamente previstas em lei, em relação às quais haverá discricionariedade do administrador com relação à contratação direta. São dispensáveis. Tá? Letra D, de docinho, de novo. Nosso gabarito provisório. Vamos ver a letra E. A contratação direta pela administração pública é situação excepcional. Perfeito.
de modo que apenas é admitida nas situações em que há inviabilidade de competição, taxativamente consagrada na lei. Vários erros. Não acontece só quando não tem competição. Também acontece no caso quando tem competição, mas existe autorização na lei para isso. E detalhe, a inviabilidade de competição não é uma relação taxativa na lei, são exemplificativos os 5 casos previstos na lei. Então a letra E tem um duplo erro. Nesse caso, ficamos com a letra D de docinho na questão de número 8. Facinha, essa aqui, né? Mamão com açúcar. Chupeta no mel, essa aqui. 9. De acordo com a Lei 14.133, a licitação é dispensável. Licitação dispensável para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação. Já gostei, gostei. Realizada há menos de um ano, quando se verificar naquela licitação. Cara, a questão está trazendo para a gente o seguinte: eu tenho 3 possibilidades de dispensa de licitação baseada em uma licitação. Ou seja, houve licitação. Então, ó, houve licitação. Beleza? Então, eu tenho 3 possibilidades. Houve o procedimento licitatório, mas no chamamento público, lá no edital, compareceram as pessoas, pode até comparecer pessoas, mas ninguém teve proposta válida. Ou não compareceu ninguém, ou não teve proposta, tá? Ó, não teve proposta. Esse é um caso de licitação deserta. E dentro de um ano, depois da licitação deserta, eu posso dispensar a licitação para o mesmo objeto que foi deserto, tá? Aí esse é um caso de dispensa de licitação, desde que aconteça dentro de um ano até um ano depois dessa licitação que foi deserta, que não apareceu ninguém com proposta válida, tá bom? Segunda possibilidade, eu fiz a licitação, marquei o dia, o horário, tudo direitinho, apareceram pessoas com propostas válidas, só que eu não consegui habilitar ninguém, ninguém tinha a condição para ser habilitado para poder fornecer na administração. Aí nesse caso, ó, eu até tive uma proposta vantajosa, mas nenhuma personalidade teve capacidade de firmar, ó, a sua habilitação. Então não teve habilitação. Aí essa licitação foi um fracasso. Licitação fracassada. Perfeito? Também dentro de um ano, eu posso, ó, dispensar a licitação. Beleza? A última é chamada de contratação de remanescente. Remanescente. Eu fiz uma licitação, tive proposta válida, habilitei a empresa e firmei o contrato com ela. Ó, firmei o contrato com ela. Só que no período da execução do contrato, aqui independe de tempo, tá? Pode ser no terceiro ano do contrato, que o contrato terá duração de 12 meses, podendo ser renovado de acordo com a natureza do objeto. Se for um objeto de natureza contínua, esse contrato pode chegar até 5 anos, tá bom? Se for um contrato por eficiência, por exemplo, sem investimento público, com investimento do particular, é um contrato que pode durar até 35 anos. Sacou? Então vamos lá. Dependente da duração do contrato. Eu tenho um contratado, só que esse contratado, de alguma forma, por algum motivo, não quis ou não pôde dar continuidade à execução do contrato. Só que é um objeto que eu preciso para a administração. Demonstrada essa necessidade, eu posso voltar lá na licitação. Não teve uma relação de classificação das propostas? Pego a segunda proposta mais vantajosa, pelo menos a empresa, levo ela para habilitação. Só que tem uma regrinha. Se essa empresa aceitar assumir o contrato, tá, como remanescente da licitação, ela tem que aceitar as condições da proposta que ficou em primeiro lugar e o tempo restante de execução do contrato. Vamos supor que esse contrato podia durar 5 anos, tá? Por exemplo, a proposta da primeira colocada numa licitação de café foi Café do Sítio. A segunda foi Café Pilão. A terceira foi Café Melita, tá bom? Ganhou a primeira, Café do Sítio. 3 anos de fornecimento de café para a administração, a empresa não tinha mais condições de fornecer para a administração e encerrou o contrato. Regime disciplinar nela. Tem que abrir o regime disciplinar para apurar por que ela estava abandonando o contrato. Só que eu preciso de café. Vamos chamar que deu a proposta do Café do Sítio, mas vamos avisar do Café Pilão. Mas vamos avisar para ela o seguinte: se você aceitar, você vai ter que aceitar as mesmas condições da primeira colocada, o mesmo preço, o mesmo objeto.
E faltam só 2 anos para você continuar fornecendo para mim, não é um contrato novo de 5 anos, que pode durar 5 anos, beleza? Se ela aceitar, então eu contrato ela sem licitação. Tá vendo? Contratação da remanescente. É também por dispensa de licitação. Cara, isso aqui chove em prova, coloca aí um coraçãozinho, que é o caso da questão. Como ele está me falando especificamente, a licitação é dispensada para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, realizada há menos de 1 ano. Tá bom? Tá vendo? Menos de 1 ano. Entenderam isso? Que é importante que você consiga enxergar que é menos de 1 ano. Tá bom? Aí ele fala aqui, quando se houver, quando se verificar naquela licitação, letra A, não surgiram licitantes interessados, ó, ou não foram apresentadas propostas válidas, licitação deserta, tá certo. Já é, tá bom? Não, já tá tranquilo, isso aqui é um caso previsto na lei de dispensa de licitação. Letra B, não houve necessidade de a União intervir no domínio econômico para regular preços. Não entendi. Você entendeu? Não tem nada a ver com a questão. A letra B está voando. Letra C. As propostas apresentadas consignaram preços substancialmente inferiores aos praticados no mercado. Mas não é isso que a gente quer? Uma proposta vantajosa, tá? Ou então esse preço aqui, ó, propostas apresentadas consignaram preços substancialmente inferiores, seriam preços inexequíveis, beleza? Preços inexequíveis nesse caso, tá bom? Mas não é o caso. Não é uma questão de inexequibilidade contratual ainda. Letra D. O objeto da contratação era a aquisição de medicamento de uso regular destinado a tratamento de doenças populares, doenças raras, beleza? E mesmo assim não recebe esse lapso temporal. Não é uma licitação deserta, fracassada ou remanescente. É dispensável a licitação para a contratação de fornecimento de medicamentos para o tratamento de doenças raras. Então, letra D não tem nada a ver com o contexto da chamada da questão. Letra E. O objeto da contratação era o abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada constante e de longa duração em portos ou aeroportos. Esse aqui é um contrato normal, faz licitação para contratação de fornecimento contínuo. Também não tem nada a ver com a chamada da questão. Se prende na chamada da questão. Ele foi que a licitação é dispensável para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, que já teve uma licitação, ó, realizada há menos de 1 ano, quando se verificar naquela licitação. Aí podia ser licitação fracassada ou licitação deserta, podia ser as duas. Na letra A ele me trouxe isso, ó. Não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. Não teve proposta. Letra A. Cara, a FGV, ela é muito boa na elaboração das questões dela, ela não é fafofu. Então, cara, tu tem que comer a lei, tem que comer a lei, beleza? Então, ó, como esse é o ponto mais cobrado em provas, principalmente da banca FGV e da banca Sebrasp, os dois cobram muito isso aqui. Então, tu vai comer o artigo 72 ao 75, ó, vai comer esses artigos. Então, tua obrigação hoje, se tu quer acertar questões sobre isso aqui, obviamente você está praticando, vai se repetir essas questões que a gente está falando aqui, que eu estou falando para você, vai se repetir na tua prova, por isso que é uma bateria, uma rodada de questões, para massificar o conteúdo, tá? Mas dá uma lida. Ou então, na hora que você for resolver as questões, abre a lei no computador, pega a lei impressa no seu Vademecum, lá no artigo 72 e 75, e vai fazendo junto, tá bom? Questão 10. O órgão competente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina almeja realizar um credenciamento. Acabou a questão aqui, né? Credenciamento. Definido nos termos da lei como o processo administrativo de chamamento público, em que a administração pública convoca interessados em prestar serviço ou fornecer bens, para que, preenchidos os requisitos necessários, se credencie no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados. Diante dessa situação hipotética, à luz do disposto no mencionado diploma legal, tal órgão deverá realizar nesse caso, a licitação é inexigível, tá bom? Por quê? Porque credenciamento, eu abro um edital de credenciamento, não é uma modalidade, dizendo que é o seguinte: empresas, pessoas jurídicas ou pessoas físicas que queiram se credenciar para, sei lá, fornecer determinado serviço à administração pública. Eu credencio ela e quando eu precisar, eu chamo ela para executar e pago o preço que eu falei que ia pagar lá no edital. Não tem competição. É inexigível no caso de credenciamento, beleza? Bem tranquilo essa aqui. Ó,
Licitação na modalidade concorrência? Não há licitação. Licitação na modalidade concurso? Não há licitação. Letra C. Licitação na modalidade diálogo competitivo? Não há licitação. Letra D. Contratação direta. Considerando que a licitação é dispensável, não é dispensa de licitação. Letra E. Contratação direta, considerando que a licitação é inexigível. Credenciamento é um dos exemplos que o legislador me dá para a inexigibilidade de licitação. Não há competição, uma vez que a própria administração ela fornece o preço que vai pagar. Ela já avisa, ó, eu vou pagar, imagina, vou pagar R$ 150 numa consulta, tá, ambulatorial, vou pagar R$ 400 com fornecimento de medicamento para consulta emergencial e vou pagar R$ 1.000 para internação em leito ou quarto, quando não houver leito. Então, qualquer hospital que quiser se credenciar para fornecer esses serviços para mim, pode fornecer. Qual hospital eu vou chamar para executar? Não sou eu que vai executar. Eu vou fazer um contrato com eles e o servidor pode usar qualquer um desses hospitais credenciados. O preço é o mesmo em todos eles, então pouco me importa qual você vai utilizar. Entendeu? Posso credenciar mais de um, posso credenciar vários, tá bom? Vários para o mesmo serviço, sem problema nenhum. Toda vez que usar, vai pagar o valor daquela tabela que estava no edital de credenciamento. Bem tranquilo. E ó, é fantástico. Letra E. Direita aqui, questão fácil essa, né? Questão 11. Uma instituição federal está em processo de modernização de seu sistema de informação e necessita adquirir novos servidores de alta capacidade. Esses servidores, infelizmente, não somos nós, tá? São servidores de TI. O setor de TI realizou estudos preliminares e definiu especificações técnicas detalhadas que apenas uma marca específica, ó, que apenas uma marca específica de servidores atende. Beleza? Já falou pra gente, ele já deu a dica, tá bom? Já deu. Só tem uma marca capaz de atender às necessidades técnicas da administração pública. Então, se só tem um fornecedor, inexigível, tá? Vai comprar dele, é inexigível. Considerando a Lei 14.133, o setor de compras para aquisição destes serviços deve, aí letra A, pegar a canetinha, realizar a licitação na modalidade concorrência, permitida a participação de várias marcas para assegurar a obtenção de propostas competitivas, mas ele já falou, o pessoal já avisou que só tem uma marca capaz de atender às necessidades de interesse público do equipamento, tá bom? Para a administração. Então não pode ser a letra A. Não tem como ser a letra A, gente. Não tem como mesmo. B. Efetuar uma dispensa de licitação? Não é dispensa. Uma vez que a especificação detalhada restringe a aquisição à marca única, caracteriza fornecedor exclusivo. Se o fornecedor é exclusivo, já não é dispensa mesmo, né? É inexigível. Letra C. Proceder com a inexigibilidade de licitação, devido à especificação técnica que justifica a escolha de uma única marca, evitando a competitividade. Evitando não, né? Não vamos julgar o evitando, mas é porque não tem como competir. Então, letra C tá certa. Letra C tá certa, beleza? Tranquila. Letra D, solicitar autorização judicial. Tem. Nem precisa. Não faz isso, não. Letra E, realizar um pregão eletrônico com indicação de marca no edital para garantir a compatibilidade com o sistema atual da instituição. Não faz pregão, tá bom? E detalhe, olha só. Eu posso indicar a marca que eu quero numa licitação? Eu posso indicar uma marca como referência, tá bom? Eu só não posso indicar a marca que eu quero, eu não posso ter preferência sobre marca. Mas se eu só tenho uma marca capaz de atender às necessidades, aí não tem licitação, é inexigível. Então a letra E está errada. Ficamos com a letra C. Letra C de coisa fofa nessa questão 11, tá? Questão 12. A Secretaria de Saúde de determinado estado decidiu contratar um serviço de manutenção de veículos para realizar o reparo de ambulâncias do estado. Opa! Ó, contratar serviço de manutenção de frota veicular. Após a realização de um processo de cotação, foi definido que o custo total do serviço seria de R$ 57.000. Massa, por quê? Porque foi menor do que R$ 100.000, não é? Então eu posso dispensar a licitação. Legal. Com relação à situação hipotética, à luz da nova lei de licitação, é correto afirmar que a licitação. Aí aqui é de doce, tá?
será dispensável. Letra A. Não é um caso de inexigibilidade. Deve ocorrer na modalidade pregão. Se ele quiser fazer uma licitação, seria. Tá bom? Deve ocorrer na modalidade concorrência. Concorrência não é para isso, é um serviço comum de mercado, né? Mas nesse caso, em virtude do valor, eu posso dispensar a licitação. Letra A. Beleza? Então, como são 25 questões, a gente já tem 1 hora desse módulo, só com 12 questões, é o tópico mais cobrado em prova, tá? É hoje é o dia para você entender e ganhar aquele pontinho. Vou dar um breakzinho para você beber uma água, respirar um pouquinho, não pirar e voltar aqui para a gente dar continuidade aos nossos estudos, porque temos mais 13 questões para resolver, beleza? Então, até daqui a pouquinho, tá?